Vamos girar o assunto, vamos falar aqui, a gente anunciou nas manchetes aqui, o Brasil, segundo o ator e diretor Wagner Moura, teve a cultura interditada aí via uma censura. Ele falou a respeito do filme Marighella, é que a Denise não está aqui ainda, a Denise vai comentar com a gente? É vídeo. Vamos lá, então, a Denise gravou uma matéria pra gente, vamos falar sobre economia antes de pôr na pauta aqui o assunto sobre o Wagner Moura. Aconteceu ontem uma grande subida aí no valor do dólar. A Denise Campos de Toledo, comentarista de economia aqui da Jovem Pan, fala com a gente. E o dólar passou dos 4,20. Tido como ponto de resistência, acabou rompido ontem, quase no fechamento dos negócios, sem um fato novo mais relevante. Continuam as preocupações com as dificuldades de entendimento entre China e Estados Unidos em torno da guerra comercial, mesmo com alguma concessão, como a possibilidade de aumento das importações de agrícolas pela China. Por outro lado, tem o clima mais pesado aqui na região, com os conflitos políticos sociais no Chile, na Bolívia, na Venezuela, a mudança de governo na Argentina. Tudo isso leva a uma postura mais defensiva dos investidores, que afeta as moedas de emergentes, inclusive o real. Aliás, o Brasil, apesar da melhora na avaliação pelos avanços na agenda econômica e a perspectiva de um desempenho mais firme daqui para 2020, não tem atraído investimentos como se esperava, tanto para o mercado como os de longo prazo, com foco na infraestrutura e na área empresarial, sem esquecer da frustração com os leilões do pré-sal. As decisões esperadas do Supremo, como no caso das informações do COAF, reforçam a cautela. A balança comercial está mais negativa e final de ano é uma fase de aumento das remessas de lucros e dividendos para o exterior. Enfim, a expectativa ainda é de dólar mais baixo, considerando as condições da economia, com a reestruturação em andamento, os sinais de retomada. Mas todos esses fatores que eu citei podem continuar pressionando no ambiente de juros mais baixos e menos atraente. É um ponto também a ser considerado. O dólar encerrou os negócios cotado para venda no comercial a R$ 4,206, a maior cotação já registrada. A bolsa fechou em queda de 0,27%, com o Ibovespa a 106.269 pontos. Difícil prever até onde o dólar pode ir com todas essas incertezas, mas o Banco Central sempre pode agir com mais intensidade para ampliar a liquidez e segurar exageros. Tá aí a fala da Denise Campos de Toledo, em razão desse recorde histórico aí. Ontem ressuscitaram nas redes sociais até aquela hashtag famosa, né? Fora Dilma, vocês devem se lembrar disso. Uma ironia, a cotação do dólar na casa dos R$ 4,20. Um twitteiro até zombou. Fora Dilma, devolve meu dólar a R$ 1,99. Arthur, vamos lá. Tem essas brincadeiras, né? As mídias sociais são um campo fértil para esse tipo de chacota aí que rola. Mas brincadeiras à parte, quero pegar carona nessa história do dólar aí, para saber se o governo Bolsonaro, na área econômica, tem agradado aí. Pelo menos quando as pessoas que não conseguem não criticá-lo ali recorrem ao Paulo Guedes e as decisões na área da economia para falar bem do governo ali, né? Ontem, aliás, inclusive quando questionado sobre o valor da moeda brasileira, o presidente falou, aspas dele aí, ó. Quer o telefone do Roberto Campos? Perguntou o presidente Bolsonaro. O Roberto Campos Neto é o presidente do Banco Central. Sim. Bom, em primeiro lugar, não acho que a declaração do presidente deveria ser essa, né? Eu não acho que é o papel do presidente fazer esse tipo de resposta. Eu gostaria até de chamar atenção para esse ponto, porque assim, a gente tem no Brasil, infelizmente, uma cultura, inclusive do pessoal mais ligado ao mercado financeiro, que via de regra é um pessoal muito bem instruído e muito bem atualizado, né? De que se a economia tá bem, tudo bom, vambora, e as coisas não são assim. Eu quero lembrar que quando o Lula ganhou a eleição, nós tivemos ali um período de instabilidade, depois o país começou a crescer, e aí todo mundo imagina, que mensalão, que deixa quieto, o mercado tá bombando, vamos para cima. Então eu não acho que a gente deva deixar de criticar um governo por causa dos acertos da política econômica. Eu pessoalmente sou um fã de Paulo Guedes, acho que ele tá sim no caminho certo, mas isso não vai me inibir de fazer as críticas a um governo que eu acho que tá indo pro caminho errado. Mas agora sim, qual o erro desse governo, para além da economia? Não, então, bom, para além da economia eu posso citar vários, Pois né? é, A gente vai ficar mas na economia aqui. existe um erro crasso porque os números são relativamente bons hoje. Então, na verdade é o seguinte, no caso da economia, eu acho que essa questão específica do dólar, não dá para você medir ali, não, o governo é uma tragédia, porque hoje o dólar chegou nesse ponto, inclusive eu quero até mostrar uma ironia, né? O pessoal da Dilma, o pessoal do Ciro Gomes sempre defendeu que o dólar tinha que estar alto para você aumentar a exportação, né? Inclusive o próprio economista do Ciro, o Maloni, falou que, para o país crescer, a taxa certa de
dólar em torno dos R$4. Nós estamos com o dólar a R$4 e não estamos exportando nada. Então, isso mostra, inclusive, que eles estão errados. Agora sim, eu fico triste de ver pessoas querendo comparar uma alta do dólar hoje com a tragédia da política econômica da Dilma, né? Eu não gosto de ficar apertando mais o PT, aquele botãozinho que você sempre aperta quando você quer justificar erro dos outros, mas é impressionante que as pessoas têm memória curta, cara. No governo da Dilma, ela congelou os preços da Petrobras, usou a Petrobras para fazer campanha, inclusive, congelou os preços da energia, aumentou o gasto público, maquiou as contas públicas, teve a maior alta do dólar na história em 2015, quando o dólar subiu 48% num só ano, teve uma Selic de 14,25%, onde, segundo o Ciro Gomes, é o paraíso do rentista, e o pessoal simplesmente esquece isso e mete uma hashtag irônica. Então, assim, acho que na rede, tudo bem, você quer questionar, você quer brincar, ok, mas esses comentários acho que não devem ser levados como comentários de profundidade, uma vez que não tem a menor lógica no que estão dizendo. Tem que ser levado em consideração que é uma subida também relativa. Quando o dólar chegou a R$4, na época do temor da eleição do Lula, se fosse corrigido pela inflação, o dólar hoje estaria a mais de R$10. Então tem uma relativização aí, tem razões internacionais, a instabilidade... Considerando a inflação, isso, né? a instabilidade da América Latina, de países como Chile e Bolívia. Você tem o temor do mercado, do acordo comercial entre China e Estados Unidos, de remover tarifas a importações chinesas. Ou seja, os desmandos do Toffoli, do próprio STF, que podem influir, inclusive, numa potencial exclusão do Brasil na OCDE, que eventualmente isso causa um temor na economia. Então, a gente fala do governo como se fosse o centro catalisador da economia, você tem os outros poderes influindo, o STF influindo negativamente em algum tipo de repercussão defenestrável na economia também. Mas Arthur, é inegável que tem ações do governo, coisas que acontecem de uma maneira geral, que eu quero dizer assim, o que está acontecendo no meio ambiente, tudo isso pode causar também problemas, refletem em problemas que geram da ordem econômica, das relações internacionais. Com o excesso de promessas por parte da equipe econômica? Outro dia eu até vi, já que estávamos falando de memes, do Fora Dilma e etc., isso também virou meme. O Paulo Guedes, desde que assumiu, faz projeções que nunca se cumprem. Diz que o PIB vai dobrar, que o crescimento vai ser maior e etc. E aí ele sempre coloca 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Agora ele já está dizendo que no ano que vem a gente cresce o dobro do que cresceu esse ano. E esses números normalmente nunca se fecham no prazo que ele fala. Isso também não tem a ver com um excesso de otimismo por parte dele? Eu acho que não, porque é o seguinte, esse tipo de expectativa, ela não se quebra de uma hora para outra. Você não fala assim, amanhã o dólar vai estar tanto e não tá, e aí ele triplica. Não, eu acho que isso aí é diluído no prazo. Eu acho que tem fatores externos e tem fatores internos também. Inclusive, se eu fosse falar assim, qual movimentação do governo interferiu muito nisso? Por que parecia não veio da área econômica, foi justamente essa história de se criar a Aliança pelo Brasil, e é engraçado como o Bolsonaro ele gosta muito de metáforas com casamento, né? Total. Até desde a campanha, Seria um casamento forçado. Para delimitar um tempo recente, vai. Ele até me pediu em namoro uma vez, quando encontrei com ele. Tem no meu vídeo lá, muito engraçado. Quer namorar comigo, tá alguém? O Frota também, tem o áudio lá. E aí, eu acho que a criação... com ele durante um bom tempo, foi um flerte. Que agora terminou em divórcio, é isso que eu queria te perguntar. Pois depois. Na verdade não, a gente nunca chegou a estar junto, mas só para terminar, concluir essa parte da questão interna, eu acho que você criar um partido nesse momento mostra uma instabilidade política do governo que é muito comprometedora para as reformas. Então assim, você é um investidor, pô, legal, a reforma da Previdência vai passar, pô, nós temos aí um monte de coisa para passar, pacote anticrime do Moro, reforma tributária, que vai ser um debate extremamente técnico, denso, aí o cara fala assim, não, para tudo aqui, ó, eu preciso criar um partido. Isso com certeza afeta. E isso afeta muito mais do que o ministro da Economia falar que o ano que vem vai dobrar o PIB, etc. Agora sim, em relação a... E é importante deixar claro, né? O pessoal fala, o MBL, o Arthur casou com o Bolsonaro e depois se divorciou. Isso nunca aconteceu. Bem-vindo à lista atualizada de comunistas. Pois é, eu já sou comunista há algum tempo, né? O que acontece é que a gente nunca esteve embarcado, né, nesse barco, tanto que até o primeiro turno a gente nunca declarou apoio ao Bolsonaro. Quando a situação foi dicotômica, quando você teve uma eleição onde você só tinha 2 opções, você tinha A ou B, você tinha Haddad ou Bolsonaro. Eu não só votei no Bolsonaro, como fiz campanha pro Bolsonaro, e não me arrependo nem um segundo disso. Agora, isso não me exime de criticar o governo. O governo tá errando muito e eu vou ser o primeiro crítico. Se eu fiz campanha e se eu ajudei a eleger esse cara, eu tenho sim como dever moral, inclusive, cobrá-lo. Mas Arthur, esse é um governo essencialmente liberal, e o liberalismo é a bandeira principal do MBL. O que você acha que
foge ao escopo de um princípio liberal na economia do Paulo Guedes, que é considerado, inclusive, um economista ultraliberal? Sim, acontece que assim, em primeiro lugar, você ser um liberal, você não olha só para a economia. Não é porque o cara quer fazer a reforma da Previdência que você acha que então o governo é liberal. Quando o cara, por exemplo, ele sinaliza que ele vai colocar o próprio filho na embaixada, começa a dar emenda, começa a queimar capital político para dar privilégio para a própria família, isso não tem nada de liberal, ainda que fosse algo que melhorasse a economia do país. Nunca iria melhorar, mas isso não, você ser liberal não tem a ver só com a economia. Agora, no campo da economia, eu posso te falar que, por exemplo, você ter um governo que extingue o COAF, acaba com indicações técnicas e põe indicações políticas, isso afeta a economia. Mas quem extinguiu o COAF foi o STF, de certa forma. Lógico que não. Foi o governo que acabou com o COAF, deixou na mão o Paulo Guedes e acabou com as indicações técnicas e pôs indicações políticas. Uma correlação, mas tirou da justiça, pôs na economia, justiça, agora criou um órgão com outro nome. E mais do que isso também, o próprio governo, quando ele vai... eu sou o presidente da República, aí eu quero fazer uma reforma. Por mim eu nem faria reforma. Pô, peraí, velho, como assim por você não faria reforma? Depois quando ele foi falar reforma, não, tem muita gordura pra queimar ainda. Você fala, caramba, mas é o presidente... Não, depois, tem que tirar os policiais da reforma. Você fala, meu irmão, como assim? O Kim Kataguiri me ligou um dia... Você acha que a reforma foi aprovada apesar do Bolsonaro, então? Exatamente isso. A reforma foi aprovada apesar do Bolsonaro. Então, assim, o Kim me ligou uma vez e falou, cara, sabe quando que o Bolsonaro entrou em contato comigo? Quando ele me pediu pra votar contra uma própria a linha da reforma do ministro da Fazenda dele. Sim. Falei, meu irmão, como que pode... Desculpa, cara, um governo como esse nunca vai sequer parecer com um governo liberal. Ô Vini, você ia fazer uma colocação... Não, só quero fazer uma atualização aqui do preço do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 4,19. Caiu uma variação aí de menos 0,34%. Ainda não dá para ir na Disney que nem nos áureos tempos. Comercial, né? E fazer ainda uma pergunta para o Arthur, ainda dentro desse campo da economia, sobre esse programa do governo agora, que é o primeiro programa efetivo com relação ao emprego, que é o programa Verde e Amarelo, né, que é um programa de incentivo aí para que as empresas sejam exoneradas de um imposto, de um valor, a partir do momento que elas contratam jovens ali de 19 a 23 anos. Porém, ontem o Rogério Marinho, que é o secretário especial da Previdência, esteve aqui no Pânico, e ele falou sobre uma pauta que é uma das mais polêmicas desse projeto, que é a taxação do seguro-desemprego de pessoas que está incluído dentro desse projeto, e que isso serviria como uma inclusão previdenciária, partiria como aí, então, contaria como tempo para você se aposentar. O que você acha desse ponto da taxação do seguro-desemprego e da criação deste projeto do governo? Olha, eu acho um absurdo você estar taxando o desemprego, e eu acho sim que você ter o governo como provedor de incentivos nunca dá certo. Eu vou dar um outro exemplo, mas a nível estadual. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma paradinha chamada Jovem Aprendiz. Você olha, você fala, nossa, que coisa linda, né? Jovem Aprendiz, vamos pôr o jovem para ser empregado. Eu tenho um posto de gasolina e eu fui sorteado para ter um Jovem Aprendiz. Como que funciona esse programa? Você é obrigado a contratar um jovem por um preço X. Ele só pode trabalhar de 4, eu não lembro agora, mas acho que é 4 a 6 horas, um negócio assim. Então ele não pode trabalhar um turno inteiro. Mais do que isso, ele não pode trabalhar com dinheiro e ele não pode trabalhar na pista do posto de gasolina. Resumindo, você olha pro jovem e fala assim, você é um inútil, você não serve pra nada. Então você chega pro cara e fala assim, você tem capacidade de mexer com dinheiro? Tenho. Você tem capacidade de trabalhar na pista? Tenho. Só que o governo te impede. E aí é que vem o pulo do gato. Você não pode, e essa parte pra mim é a mais absurda, você não pode contratar o cara direto. Você tem que contratar por um intermediário e pagar taxa por esse intermediário. Então assim, eu acho que nesse sentido, quando o governo fala assim, eu vou direcionar o mercado para tal lado ou para tal lado outro, eu acho que você está errando. Eu acho que não parte do princípio de livre mercado você ter um governo de maneira autoritária obrigando as empresas a ir por um caminho ou por outro.